Bom dia, meus queridos e amados amigos, né? Aqui quem fala é o Luciano Melo do canal Luciano Tricolor, de volta aí, né? Para algumas notícias do meu, do seu, do nosso Fluminense, do nosso Tricolor das Laranjeiras, né? Para deixar você informado sobre o que está acontecendo no Fluminense. Algumas notícias aí, né? Falando sobre alguns assuntos e vamos aí nesse vídeo, né, falar um pouquinho do que está acontecendo, já que nessa data FIFA, nesse intervalo de 10 dias, ficamos assim meio, né, sem muita motivação, porque não tem jogo. Aí a gente que gosta do futebol, de ver um futebolzinho na TV, de ir ao estádio, fica complicado não ter nada para ver. Mas estamos aí, né, acompanhando as notícias, o que está acontecendo nos bastidores. Mas lembrar você, dar aquela forcinha ao trabalho do amigo, se inscrevendo no canal, deixando o teu like, né, compartilhando esse vídeo com mais amigos, né, ativando o sininho das notificações para quando sair um vídeo do amigo aí, Luciano Tricolor, você está ligado. Opa, o Luciano colocou um vídeo aí para nós, vamos lá, vamos dar uma força ao amigo aí, vamos deixar o like, vamos compartilhar o vídeo dele. E é claro, a tua opinião é muito importante, né? Eu quero ouvir muito o que você está pensando, o que você está achando dos nossos vídeos, da diretoria, do treinador, do time, ao todo envolvendo o Fluminense Futebol Clube, né? Mas vamos lá, algumas notícias aí envolvendo o Fluminense. Uma ótima notícia, vamos começar com uma ótima notícia aí, sabendo que Jefferson Savarino, não sei se o primeiro nome dele é esse, né? Mas eu sei que o Savarino, que tinha sido, né, a princípio convocado para a seleção da Venezuela, pediu dispensa falando que não está em condições de jogar pela seleção. E aí, meus amigos, sabendo que a seleção da Venezuela não está na Copa do Mundo, né, não vai jogar a Copa, apenas 2 amistosos lá na África, continente asiático, não sei nem onde que é, acho que Uzbequistão, alguma coisa assim, cheio de guerra para aquele lá de lá, o foguetório tá comendo 12 por 1, 15 por 10, tá comendo direto para aquele lá de lá. Ele falou, opa, vai que um negócio daquele me pega aí. Brincadeiras à parte, o Savarino pediu para não ser utilizado pela seleção da Venezuela, né, falando que não estava em condições de se apresentar. Sabemos, né, que o Savarino, a princípio, que nós sabemos, graças não está com nenhuma lesão, não apresenta-se lesionado, então talvez seria o quê? Vai jogar 2 amistosos. A Venezuela não está na Copa do Mundo. Para que ele vai para lá se hoje, no momento, a prioridade seria o Fluminense? Onde ele é pago, né? O clube que detém os direitos dele. E é claro, na hora que ele está começando a se firmar como titular da equipe, acontece uma infelicidade lá, de uma lesão, de alguma coisa, e ele fica fora da equipe agora no momento em que ele conseguiu a sua vaga de titular, né, conseguindo voltar ao seu bom futebol. Achei, não, né, não sei se por ser tricolor, achei uma atitude dele, uma atitude bem pensada. Não sei se para ele, com relação à seleção venezuelana, vai cair bem lá, né? Ele não se apresentar à seleção, não sei se vai, o pessoal da seleção vai reagir bem, né, à sua negativa de não participar dos amistosos, mas para nós tricolores foi uma ótima notícia, sabendo que o jogo seria próximo ao dia 1º, que é o próximo jogo do Fluminense contra o Corinthians.
E aí, com certeza, ele não chegaria em condições para jogar os 2 tempos, talvez ficaria no banco. Poderia, como eu falei, acontecer uma infelicidade de ele se lesionar, poderia ser pior, né? E poderia até, se ele viesse muito desgastado desses 2 amistosos, ele nem participar do jogo contra o Corinthians, que é um jogo essencial, né, para o Fluminense conquistar mais 3 pontos dentro do Maracanã, né? Seriam 9 pontos de 12 disputados, estaria numa média muito boa dentro dos seus domínios, e ele, sabendo disso, talvez pode ter passado isso pela cabeça dele, ele preferiu ficar no Fluminense, né? Se reapresentar, já que o clube se reapresenta nesta quarta-feira, o clube teve 3 dias de folga, domingo, segunda e terça. O time se reapresenta hoje na parte da tarde, aí treina quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo tem uma folga, né? Segunda e terça, preparação para o jogo da quarta-feira contra o Corinthians. E aí, meus amigos, gostaram dessa notícia? Savarino não vai para a seleção, não vai se apresentar à seleção, ficando totalmente à disposição do Fluminense? Ótima notícia, né, meus amigos? Outra notícia que está aí, né, que o Fluminense está à procura de reforços. A procura de reforços não seria talvez a palavra à procura, mas o Fluminense, né, está analisando muito, né, o mercado hoje, o mercado nacional, com encerramento dos estaduais. Estariam, às vezes, jogadores encerrando seus campeonatos, jogadores, às vezes, promissores, jogadores que seriam bons para vir para compor elenco. Jogadores, é claro, o clube está analisando por empréstimo. Nada de compra até o momento, né? Assim é o que foi passado. O clube está vendo, né, analisando jogadores que possam vir a chegar por empréstimos. E o clube estava analisando o quê? Meio-campista e pontas. Meio-campista pode ser para a vaga, né, do Paulo Henrique Ganso ali, do Acosta, que o Acosta nunca consegue terminar os 90 minutos, entra o Paulo Henrique Ganso, só que o Paulo Henrique Ganso é totalmente diferente do Acosta, o estilo de jogo. O Acosta é aquele camisa 10. Hoje o estilo do Paulo Henrique Ganso está mais para camisa 8, organizar a jogada ali no meio, dar aquele toquezinho. E o Acosta não, o Acosta é aquele jogador que chega mais ao ataque, que finaliza, que dá o último passo. Hoje o Ganso deu um passo atrás e está organizando mais a jogada de meio campo. Não é aquele jogador de combate, mas é aquele jogador que tem um toque refinado, que dá o passe na boa, talvez entrega para o 10 numa boa, para o 10 finalizar. Pode ser que ele, às vezes, entregue para o 9 finalizar, né? Então, pode ser que esse jogador, né, meio-campista, chegue para ser um substituto, às vezes, imediato do Acosta. Mas, como eu frisei, jogador para compor elenco, a princípio, por empréstimo. E o ponta, né? Já que hoje temos o Canóbio não sei se é considerado como ponta, né? Porque marca muito pelo meio. O Savarino também é outro que joga muito pelo meio. Temos hoje quem? O Kevin Serna, o Soteldo. O Santi Moreno está sendo negociado com o time da MLS, né? E aí ficamos com Serna e Soteldo, já que Riquelme não está sendo aproveitado. Matheus Reis está lesionado. E aí o clube estuda essas possibilidades, né, de contratações no mercado nacional. Mas e aí, meus amigos? Sobre essas contratações no mercado nacional, o clube vai atrás de jogadores, às vezes, promissores, que terminam os estaduais.
E aí eu pergunto a você, e a nossa base fica onde? A você, torcedor tricolor, ou a você, torcedor de qualquer outro clube, o seu time aproveita a base? Ou acha melhor gastar dinheiro num jogador que às vezes na sua base, na sua casa, sem custo, seria do mesmo nível com que você trouxe? E aí? Posso dar um exemplo? O Fluminense trouxe o Igor Rabelo. Será que o Davi Schwindt é pior que o Igor Rabelo? Responde para mim aí. Deixa o teu comentário sobre isso que eu estou falando. Isso foi um fato, realidade, contratação feita pelo clube. Quanto foi gasto no Igor Rabelo? Qual é o salário do Igor Rabelo? Nada contra a pessoa Igor Rabelo, apenas contra o jogador que hoje no clube é inútil. Não serve para nada, apenas para compor o treino. Compor banco de reserva e não entra. Tomando a vaga do garoto da base, que na minha opinião ainda se sai melhor que o contratado Igor Rabelo. Entendeu, meus amigos? Tínhamos um lateral esquerdo, o Fluminense foi atrás do Guilherme Arana. Aí sim, ok, beleza, contratou um jogador que já foi convocado, não está na Copa, talvez, por ter sido, não foi, participou da última Copa por ter se lesionado, mas um jogador a nível de seleção, beleza pura, com certeza, gostei. Temos que elogiar na hora que tem que elogiar e criticar na hora que tem que criticar. Igor Rabelo é pior que o Davi Schwindt? Agora, quem tínhamos na lateral esquerda? O Esquerdinha? E tinha outro garoto lá que eu não me recordo o nome? O Guilherme Arana é pior que ele? Não, com certeza não. Aí sim eu vi uma decisão acertada da diretoria. Aí, beleza, tudo ok. Então, meus amigos, isso que eu estou falando sobre contratações. Vai contratar um meia, vai contratar um ponta. Mas hoje temos um meia e um ponta na base? Por que o Agner se destacou no Nova Iguaçu? Depois ele foi emprestado, se eu não me engano, não sei se foi realmente ao Curitiba, não sei. Por que ele não pode ter uma chance ali entre os titulares? É um meia. Não pode ter uma chance entre os titulares? Não temos ponta na base? Beleza. Mas eu acho que se o Fluminense fala que a melhor base do Brasil é Xerém, cadê? Se o treinador fala, o treinador não, o presidente falou, né, em coletiva que ele tinha que ter 30% da base disponível para o grupo profissional, é só para treinos? Será que esse 30% é só para treinos? Fica complicado. Eu sempre defendi a base, sempre gostei da base. Mas é aquele negócio. Na proporção que eu acabei de citar, você contratar um jogador que na tua base você tem igual ou melhor. Certo? O Igor Rabelo te coloco nesse nível. Acho, na minha opinião, o Davi acima do Igor Rabelo. É experiência? Experiência tem que contar dentro de campo. A experiência, para mim, contada dentro de campo é do Fábio. É experiência. Foi o Thiago Silva, experiência. Foi o Marcelo durante um tempo, experiência contada dentro de campo. Aí sim. Agora, experiência que no campo, na prática, não funciona, não
essa experiência não vale. Então, meus amigos, sobre contratações, o meu ponto de vista é esse. Sempre vai ser esse. Você olha para a tua base, vê se você tem um ao mesmo nível do que você está pretendendo contratar. Se é o mesmo nível ou se é um pouquinho mais acima, para que você vai contratar? Se você não vai ter custo, o teu salário com os garotos é muito menor do que o que você vai contratar. Essa é a minha opinião. Quero ouvir a sua opinião. E o último assunto aí, né, que eu assim não gosto muito de entrar nesse assunto, é sobre o debate sobre SAF. Meus amigos, deixar uma perguntinha para você no ar aí. Nunca gostei muito desse papo de SAF. Você aprova a SAF no Fluminense? Será que as SAFs hoje estão bem no Brasil? A exemplo Botafogo, a exemplo Vasco, a exemplo Bahia, a exemplo Cruzeiro. Deixa a tua opinião sobre SAF. O Angione deu uma entrevista, né, a um programa aí, falando que o Fluminense, né, é um clube bem administrado, desde 2018 passou por poucas e boas e hoje é um time lá em cima. Mas se é um time lá em cima, bem administrado, anda com as próprias pernas, para que vai querer SAF? Para que vai se tornar SAF? E ele disse, né, que no futuro, enxerga o futuro, a SAF bom para o clube. E aí, meus amigos, entra a minha dúvida. Será que SAF seria bom para o Fluminense? SAF, em todos os clubes, visam parte financeira. Será que seria bom para o Fluminense? Se o Fluminense está andando com as próprias pernas, para que SAF? Vai falar que o clube não tem dinheiro? Olha quantas contratações o Fluminense fez. O Fluminense pagou quase 14 milhões num centroavante. E o centroavante, será que esse centroavante valia 6 milhões, 7? E o Fluminense pagou quase 14. Por causa de impostos, era 10 por causa de impostos para levar o time lá, o Lanús recebeu o dinheiro limpo na mão, o clube pagou quase 14 milhões. Vai falar que não tem dinheiro? O clube gastou. Há 2, 3 anos atrás, o clube vem gastando demais, algumas contratações erradas. Essa janela de transferência eu gostei, a não ser o último centroavante, né? O último, que foi o centroavante, não me alegrou muito, mas é como aquele ditado, é o que tem para hoje. No final das contas, né, no apagar das luzes, o Fluminense teve que pagar quase 14 milhões sobre essa contratação. Deixa o teu comentário aí. Você aprova a SAF no Fluminense? Do jeito que o Fluminense está sendo dirigido? Será que vai dar certo? Olha para o vizinho. Olha para os 2 vizinhos aí como está. E o outro vizinho aí já está vendendo novamente para o grupo Crefisa. O filho, né, eu acho que do marido da Leila, que é o administrador dessa empresa aí, que vai estar em conversas com o Pedrinho do Vasco. Será que isso vai à frente? Deixa o teu comentário aí sobre SAF e de tudo que a gente falou aqui. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo e deixa o teu comentário. O que você acha disso tudo nesta manhã de quarta-feira, né? Daqui a 7 dias, se eu não me engano, 8, não sei, será que eu estou muito bem nas contas? Quarta-feira a gente enfrenta o Corinthians no dia 1º de abril. É mentira? Não, não é mentira não. O Fluminense mesmo vai jogar no dia 1º de abril. Vamos que vamos? Saudações tricolores, se inscreve no canal para ficar legal.